que está no livro dos Salmos, no Salmo de número 37. Eu gostaria de ler 4 versículos e meditar sobre 4 verbos que aparecem nesses 4 versículos que o salmista nos aconselha. Salmo de número 37, a partir do versículo de número 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra. Desfrutará a segurança. Deleite-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, ou Ele tudo fará. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde-no por Ele com paciência. Queridos, eu gostaria de meditar sobre esses 4 verbos que o salmista nos aconselha. O salmista nos aconselha a confiar, a deleitar, a entregar e a descansar no Senhor. É claro que eu não vou seguir a ordem cronológica que aparece no texto, mas eu quero meditar nesses 4 verbos. Primeiro eu quero começar com o versículo de número 5. Entregue o teu caminho ao Senhor. O salmista nos orienta a entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar a nossa vida, entregar o nosso ser ao Senhor. O salmista nos aconselha, então, a confiar em Deus, ter em Deus a nossa confiança. Por fim, o salmista nos manda deleitar e então descansar no Senhor. Esses 4 verbos eu gostaria de meditar com você. Claro que depois nós vamos meditar nos resultados dessas atitudes. A primeira atitude é entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar a nossa vida a Jesus. Jesus deve ser o Senhor da nossa vida, da nossa existência, da nossa causa. O Senhor Deus, Jesus tem que ser o proprietário da nossa vida. Devemos entregar todo o nosso ser ao Senhor Jesus. O texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Meu querido amado irmão, você que está me ouvindo já deve ter entregado a sua vida a Jesus há alguns anos. Eu assim o fiz há mais de 20 anos atrás. Até então eu era o dono da minha vida, eu tomava as decisões, eu fazia escolha, eu ia para onde eu queria. Até o momento que eu entreguei a minha vida, entregar o controle, a direção, o governo a Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso dono, aquele que vai controlar, que vai dirigir, que vai governar. O salmista diz: entrega a tua vida ao Senhor. A segunda coisa que nós devemos fazer é confiar em Deus. A palavra confiar, ela é muito difícil para nós, porque nós gostamos de estar no controle de tudo. Enquanto nós estamos na direção, enquanto nós estamos no controle, então nós temos confiança. Agora, entregar a vida a Deus e a partir desse momento confiar nele é muito difícil. O ser humano, ele consegue confiar em muitas coisas. Quando você embarca em um ônibus ou em um avião, o passageiro ele confia que o piloto ou o motorista é habilitado para conduzir aquele veículo. Quando você vai fazer uma cirurgia, você confia que o médico é qualificado para fazer a cirurgia. Nós confiamos no homem, mas quando entregamos a nossa vida a Deus, nós temos dificuldade de confiar em Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Porque por muitos foi ensinado que o nosso Deus deveria agir imediatamente. E Deus nem sempre age no imediato. Deus, Ele está trabalhando, mas a resposta de Deus não vem no hoje. Às vezes demora 1 mês, 1 ano, 10 anos, embora Ele esteja trabalhando. E nós temos essa dificuldade. O salmista diz: entrega e confia. Há uma passagem na Bíblia interessante sobre uma guerra que estava acontecendo com o rei Ezequias. E os soldados inimigos estavam vindo avançando, destruindo todos os exércitos inimigos. E quando o general do exército inimigo vai a Jerusalém confrontar Ezequias, que era o rei de Israel, ele diz o seguinte: que confiança é essa que você tem? Em quem você confia? Você não tem soldado suficiente para me enfrentar, você não tem armadura suficiente, você não tem cavaleiros ou cavalos suficientes. Você confia em quem? Você está confiando em que o rei do Egito vai te trazer livramento? E o rei Ezequias não confiava que um outro homem iria lutar por ele, mas ele confiava em Deus. O salmista, no Salmo 20, versículo 4, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor.
Entregar a vida a Deus e confiar são desafios que nós devemos fazer. Porque muitos vão à igreja, quando o pastor faz o apelo, ele vai à frente, em um gesto de entregar a sua vida, mas no outro dia ele toma da mão de Deus e continua seguindo os seus próprios caminhos, os seus próprios passos, fazendo suas próprias escolhas. Quando as coisas ficam difíceis, ele toma da mão de Deus. Ele não tem paciência, a pessoa é ansiosa, ela quer resolver por si mesma, ela deixa de esperar em Deus. Porque confiar é esperar que Deus vai agir no tempo que Ele quer agir. Não é agir na hora que queremos, ou como nós queremos, ou vai usar quem nós acreditamos que Ele deve usar. Não. Confiar é estar esperando em Deus. O terceiro verbo que eu gostaria de meditar com você é o versículo de número 4, deleita-te no Senhor. Primeiro, nós entregamos a nossa vida a Deus. Segundo, nós confiamos em Deus. E terceiro, nós deleitamos o Senhor. Deleitar em Deus é ter a satisfação, a alegria, a felicidade, o prazer em Deus. O homem, ele busca satisfação, prazer em várias coisas. O homem busca ser feliz através de drogas, de sexo, prostituição, bebidas, festas. O homem acredita que para ele ser feliz, ele precisa ser alguém, ele precisa ter alguma coisa, ele precisa estar em algum lugar, algum ambiente. Mas, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós passamos a entender que toda a nossa felicidade, a nossa alegria e a nossa satisfação, ela vem de Deus. Deus é aquele que vai suprir as nossas necessidades, as nossas carências afetivas. E o salmista diz: nós devemos deleitar no Senhor. Nós devemos encontrar em Deus a razão da nossa felicidade, a razão da nossa alegria, a razão do nosso prazer. Entregamos a nossa vida a Deus, confiamos nele e desfrutamos de um prazer com Deus. Servir a Deus não é viver uma vida de tristeza, de angústia, de sofrimento. Hoje eu estava pregando em uma casa, em um culto no lar, e eu estava comentando que muitas pessoas apresentam a Deus como se Deus tivesse prazer no sofrimento do homem, como se Deus tivesse prazer na tristeza do homem, como se Deus se alegrasse quando o homem entrasse em crise, em dificuldades financeiras, em problemas. Não, o nosso Deus, ele tem prazer na felicidade do homem, na conquista do homem. É claro que momentos difíceis todos nós passamos e vamos passar. A Bíblia mesmo nos aconselha, Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições. Porém, quando nós temos Deus como a causa da nossa alegria, quando nós temos em Deus a satisfação do nosso ser, quando nós encontramos em Deus o prazer para a nossa alma, aí é diferente, meu amado irmão. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deleita-te em Deus. E o último verbo é descansa no Senhor. Se nós entregamos, se nós confiamos, se nós encontramos em Deus prazer e satisfação, o quarto conselho é descansar. É claro que descansar faz parte, é consequência daquele que confia. Como eu dei o exemplo lá atrás, que quando nós vamos viajar, se a viagem é longa, você vai pegar o veículo, se é um carro, um automóvel ou um ônibus, a pessoa vai pegar o seu assento, alguns vão dormir, confiando que o motorista é habilitado, e a pessoa ela vai descansar. Nós precisamos descansar em Deus. Eu estava ministrando esses dias, estava comentando que uma passagem bíblica que melhor ilustra isso é a passagem do apóstolo Pedro. Quando Tiago é morto por Herodes e sentencia a Pedro a morrer no outro dia, e ele vai dormir cercado por soldados, e mesmo assim ele deita e ele dorme, ele descansa, ele está em paz. Nosso irmão Luciano, na sua ministração anterior, ele falava que nós estamos vivendo numa geração onde a depressão é o mal do século. Vivemos uma sociedade onde as pessoas são ansiosas, depressivas, estressadas. Vivemos em uma geração onde as pessoas ficam com o nervo à flor da pele, uma pressão emocional, uma pressão espiritual. A pessoa fica com seus pensamentos completamente oprimidos. Meu amado irmão, quando nós descansamos em Deus, nós passamos a desfrutar da paz. Nós passamos a desfrutar de uma calmaria dentro do nosso coração. O salmista diz o seguinte, que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. O homem e a mulher entregam o caminho a Deus, entregam a sua vida a Deus, serve a Jesus, vai na igreja, mas continua ansioso, preocupado, depressivo,
E aí nós temos que questionar se realmente essa pessoa está em Deus, vivendo para Deus, e tendo realmente um relacionamento íntimo com Deus, porque se Deus é na nossa vida, nós temos paz, nós temos calma, nós descansamos em Deus, porque por maior ou mais difícil que seja o momento que nós estejamos enfrentando, por maior que seja a crise, o desafio, nós descansamos em Deus, sabendo que no momento oportuno Deus agirá, Deus vai trabalhar, vai usar os seus meios. Então nós descansamos em Deus. É claro que a palavra descansar não é que nós temos que ficar inertes, deitados em uma rede esperando Deus agir, não. Mas descansar é confiar e acreditar que por pior que seja a situação, Deus está vendo tudo. E no momento oportuno Ele vai agir. O salmista começa dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós entregamos, aí nós vamos falar a partir sobre 3 princípios. Foram 4 verbos, 4 atitudes que nós devemos ter, 4 ações. Quais são essas ações? Entregar, confiar, deleitar e descansar. E aí ele vai falar sobre 3 coisas. O versículo que nós começamos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele agirá. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, Ele vai agir. Ele vai trabalhar por você. Ele vai entrar na questão que você está passando. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte, que a vingança pertence a Deus. Ou seja, nós confiamos que Deus está agindo. Por mais que não estamos vendo, por mais que a situação é difícil, o nosso Deus está trabalhando. O nosso Deus está agindo. O nosso Deus está cuidando de nós. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, você tem que entender que Deus é o Pai que cuida do Filho. Ele mesmo disse que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Ele, que é bom em todo tempo, não saberá nos conceder o Espírito Santo quando nós lhe pedirmos? Querido e amado irmão, estando em Cristo, Cristo está cuidando de nós. Aleluia. Estando em Deus, Deus está cuidando de nós. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Ou seja, Deus é o teu guardião. Deus é aquele que defende a tua causa. Deus é aquele que entra nas suas questões. Hoje nós vemos muitas pessoas que querem resolver por si mesmas. Mas por mais sabedoria que nós temos, por mais dinheiro que nós temos, por mais influência que nós possamos ter, tudo isso é vão se Deus não estiver no negócio. Como eu citei o texto ali atrás. Quando o salmista disse, se Deus não guardar a casa, em vão para o sentinela. Se Deus não cuidar, meu amado irmão, nós podemos cercar a casa com muros, com fios de eletricidade, pode colocar câmera, o ladrão vai entrar, o ladrão vai burlar o sistema de segurança, vai fazer o que ele quer fazer. Mas quando Deus está cuidando, protegendo, meu amado irmão, mesmo que o inimigo se levanta, e ele vai se levantar. Nosso irmão Luciano foi muito feliz na sua saudação aqui, quando ele falava da ação do inimigo, tentando destruir vidas, tentando ceifar vidas, tentando levar pessoas ao suicídio. Mas quando nós confiamos em Deus e temos em Deus o deleite, nós sabemos que Deus está em nós, Deus está conosco e Deus está lutando por nós. Aí confiamos. Nós não confiamos no homem, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Estamos vivendo numa geração onde as pessoas estão colocando as suas expectativas nos homens, nos políticos, fazendo os políticos deuses, fazendo os candidatos deuses. Meu amado irmão, como o próprio, a passagem que eu falei do rei Ezequias, ele disse para o general do exército inimigo, disse para Ezequias, se você confiar no Egito, o Egito é uma cana quebrada, que vai ferir sua mão. Quando você confia no homem, você se decepciona, você se abate, você se entristece, você desanima. Mas quando você confia em Deus, você renova as suas forças. O profeta Isaías, nós caminhamos, nós renovamos as nossas forças, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, meu amado irmão, quando você entrega, Ele age. Quando você confia, Ele trabalha ao seu favor. E quando você desfruta do prazer do Senhor, Ele atende o desejo do teu coração. Em Neemias está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos, quando Deus se alegra com as nossas atitudes, a alegria do Senhor,
Não é a alegria no Senhor, mas é a alegria do Senhor é a nossa força. E o texto diz, desfruta de prazer em Deus, se satisfaça em Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. O nosso Deus não é um gênio da lâmpada, que nós, no momento de necessidade, nós vamos raspar, Ele vai aparecer, e Ele vai conceder os 3 desejos. O que você quer? Aí Ele aparece e te dá isso, te dá aquilo. Não, não, o nosso Deus não é assim. Porém, o nosso Deus, como eu citei lá atrás, Ele é o Pai, que conhece o Filho, que sabe das necessidades do filho, que sabe dos sonhos do filho, que sabe aquilo que é melhor para o filho. Como igrejas do Senhor Jesus, como as pessoas que entregou a sua vida a Deus, nós precisamos entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, nós perdemos toda a autonomia da nossa vida e passamos a desfrutar do controle absoluto de Deus. Deus não tira de nós a liberdade, mas Ele passa a agir por nós. Nós continuamos tendo o livre-arbítrio de agir, de fazer ou de deixar de fazer. Mas o nosso Deus passa a ser o nosso proprietário. É o que está escrito lá em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Jesus passa a ser o nosso proprietário, nosso dono. E Ele vai cuidar de nós. Ele vai agir ao nosso favor. Ele vai entrar com providência na hora certa. É muito difícil a situação, mas Deus, o nosso Deus, meu amado irmão, Ele não nos conhece somente por fora. O apóstolo Paulo fala que Deus não nos dá uma luta que nós não possamos suportar. Isso está dizendo o seguinte, que Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura física, Deus conhece a nossa estrutura psicológica, Deus conhece a nossa estrutura emocional, Deus conhece a nossa capacidade de resistência, Deus sabe quem nós somos, Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E se nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele vai nos guiar pelos caminhos que Ele precisa que nós venhamos passar. É claro que nem sempre os caminhos que Ele vai nos direcionar vai nos agradar. O povo de Israel foi levado ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Há momentos de prova, há momentos de dificuldade, há momentos de dor, há momentos que nós não entendemos, que nós perguntamos o porquê, o para quê. Mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que mesmo que nós não estejamos vendo, Ele está agindo. O texto é muito claro quando diz isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Espera nele. Não coloque a sua mão. Se você entregou na mão dele, espera Ele agir. Confia que Ele vai agir da forma que Ele deve agir, usando os meios que Ele quer usar. Nós precisamos entender que nosso Deus está tratando e trabalhando conosco. O salmista foi muito feliz. É claro que o Salmo de número 37, a continuação desses textos, vai falar sobre a diferença do justo e do ímpio. Vai falar das atitudes do ímpio, vai falar do comportamento do ímpio, vai falar da forma que o ímpio reage no mundo, e vai falar da forma que o justo se comporta nesse mundo. A continuação do Salmo 37 vai falar como o justo se comporta, que é confiando, que é fazendo bem, que é agindo segundo a vontade de Deus, que é esperando na ação de Deus. Por isso que no versículo 25, o salmista diz o seguinte: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista, ele nos dá um testemunho de fé aqui muito forte, dizendo o seguinte: olha, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo mendigar o pão, porque Deus está cuidando dele. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua casa. Deus está agindo nos mais simples detalhes e nos mais profundos. E esse Deus que está agindo, meu amado irmão, Ele está aqui nessa rádio hoje me usando para falar com você. Quem sabe você está aí do outro lado desesperado, ansioso. A situação que você está vivendo está difícil. Às vezes você está passando por uma crise conjugal, por um problema financeiro, um problema ministerial, uma perseguição ministerial. Eu prego e falo com pastores e com obreiros que estão trabalhando na obra do Senhor, e a obra é árdua, é difícil. O pastor está pregando, está evangelizando, e parece que a obra não está prosperando, não está vendo fruto, as coisas não estão acontecendo como ele gostaria, ou como ele imaginou, ou como ele planejou, ou como ele sonhou.
ou como ele imaginou que iria acontecer, e as coisas estão difíceis, aí a pessoa começa a perder a confiança em Deus, começa a questionar a sua chamada, começa a questionar os cuidados de Deus, começa a questionar se realmente Deus está nesse negócio, se Deus está nesse propósito. Meu amado irmão, Deus não se manifesta ou se revela somente no tempo de prosperidade, no tempo de bonança, no tempo de sucesso. Não. Deus se manifesta e se revela no momento da crise, no momento da luta, da prova, da dificuldade. Mas para ele se manifestar, nós temos que fazer essas 4 atitudes aqui. Confiar, manter a nossa vida entregue a ele. Se entregamos, deixa lá. Não tenta tomar de volta, não. Deixa lá, deixa ele, vai agir, ele vai usar, ele vai trabalhar. O momento de hoje, Deus está tratando com você, está tratando com o seu caráter, está tratando com o seu temperamento, está tratando com as suas atitudes. O nosso Deus está tratando com você. E às vezes esse momento de dificuldade que ele está tratando, você não está vendo. Parece que você está desamparado, mas ele não desampara você. Você pode não vê-lo, mas ele vê você. Você pode não senti-lo, mas você está na palma das mãos dele. O nosso Deus é aquele que cuida de forma especial, particular. O nosso Deus é aquele que cuida de uma forma extraordinária. O ímpio não. Aquele que não tem Deus, não. Porque aquele que não tem Deus tenta resolver as coisas pelo seu braço. Tenta passar por cima dos outros. Ele quer ser melhor do que os outros. Ele quer mostrar mais força, mais capacidade, mais condição financeira. Mas nós confiamos em Deus. Entendemos que o que somos, o que temos, o que possuímos e aonde nós estamos é tudo graças a Deus. É o Deus que providenciou o pão nosso de cada dia, é o Deus que abriu portas que nós não tínhamos condições de termos. É o nosso Deus que tem agido, usado pessoas próximas, pessoas de longe, usado circunstâncias que nós jamais imaginamos ou imaginávamos que Deus poderia usar. Então confia em Deus. Confia em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. A questão não é confiar no homem. O homem é falho, o homem muda, o homem ele age de uma forma hoje, vai agir de outra forma lá amanhã. O homem ele muda os conceitos, ele muda o pensamento, ele muda o comportamento. Deus não. Nosso Deus é um ser imutável. E as suas palavras, elas prevalecem no tempo. Não é isso que diz a Bíblia? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus, ela prevalece, ela permanece, ela subsiste. E se você entregou a sua vida a Deus, Ele é o teu Senhor. Se você está confiando nele, Ele está agindo por você. Se você está desfrutando dele, em prazer com ele, tendo ele como a satisfação, a sua alegria, a sua felicidade, ele vai conceder o que deseja o teu coração. Ele vai agradar você. Ele vai, como diz o salmista, no Salmo 23, né, preparar uma mesa para você. Eu não estou usando expressões aqui, conceitos no sentido de transmitir uma mensagem de prosperidade financeira, de bonança, não. Nosso Deus pode fazê-lo. Mas a minha intenção aqui é fazer com que você entenda que o meu Deus é um Deus que cuida, é um Deus que trabalha, é um Deus que age em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que nele confia. O nosso Deus é aquele que não nos desampara. Ele age em nós, ele age por nós e ele age através de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quem sabe você está me ouvindo nesta noite e está numa situação de dúvida, se deve ou se não deve. Deseja entregar o teu caminho ao Senhor, deseja ter um compromisso de fidelidade com Deus, deseja seguir fielmente a Deus, mas tem alguma coisa que ainda prende você no mundo, tem alguma coisa que ainda prende você longe da presença de Deus, tem alguma coisa que ainda impede você de se entregar literalmente a Deus, totalmente, plenamente, absolutamente a Deus. Vença isso nessa noite, meu amado irmão, você que está nos ouvindo, se entregue a Deus, confia nele, renuncie ao mundo, renuncie às coisas que estão em sua volta, vença os desejos do seu coração, vença as suas próprias vontades, entregue-se plenamente a ele, comece a confiar na vontade de Deus para você. Renuncie ao mundo, renuncie aos prazeres do mundo, renuncie às práticas do mundo, confia em Deus. Entrega o seu corpo, entrega a sua alma, entrega o seu espírito, entrega o seu hoje, entrega o seu agora, entrega o seu casamento a Deus, entrega a sua vida financeira a Deus, entrega as suas dívidas a Deus, entrega as suas tribulações a Deus, entrega o seu todo a Deus.
O nosso Deus é aquele que pega o homem no monturo. Salmo de número 113. Deus é aquele que pega o homem no monturo. Se a tua situação, nesse momento, é uma situação difícil, penosa, uma situação caótica, desastrosa, uma situação que você olha para você ver mesmo e não vê solução, não vê esperança, entrega a Ele. Ele é aquele que vai pegar, como o nome da programação é restaurar. Ele é aquele que pega a situação da nossa vida destruída, arrasada, acabada, e Ele coloca de pé, Ele restaura, Ele renova. E o nosso Deus está aqui nessa noite, me usando o nosso irmão Luciano, usando os louvores dessa programação, para alcançar você, para alcançar a sua casa, para alcançar a sua família, para levar você uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, uma palavra, meu amado irmão, que venha despertar você para os planos, propósitos e projetos de Deus, para você, para a sua casa, para a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Pastor, mas eu não estou vendo solução, não estou vendo situação. Meu amado irmão, a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que chegaram a situações difíceis, que não tinha solução. Moisés conduzindo o povo, chega diante do Mar Vermelho, na frente um mar, dos lados montanhas, Faraó atrás, e Deus abriu o mar para que aquele povo passasse a pés enxutos. Josué conduz o povo até o Jordão, o nosso Deus faz o Jordão retroceder. É Davi e Golias, um homem experimentado em batalha com um adolescente, com um jovem, que tinha experiência só no campo, só com ovelhas, com lutas com animais, mas Deus o fez vencedor. Querido, o nosso Deus é o Deus que age, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que age nas causas impossíveis. É o Deus que cura a enfermidade que os médicos já desenganaram. É o Deus que faz o que os medicamentos não podem fazer. O nosso Deus é aquele que vai além da situação e da circunstância. Então confia. Para você pode não ter solução, para você pode não ter jeito, os médicos já desenganaram, mas o nosso Deus é o Deus que vai além da medicina. Lucas, capítulo 2, versículo, Lucas 1:37, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz acontecer. Confia nele. Confia nele. Confia, acredita nele. Você não está desamparado, ele está cuidando de você. Nós estamos saindo de uma pandemia, o nosso país está numa crise econômica. A cada dia os noticiários apresentam relatos ruins. Desemprego a cada dia maior, pessoas que às vezes mal têm o que comer, vivem hoje de cesta básica, e às vezes não está chegando nem mesmo aquilo que é necessário para passar um mês. E as pessoas hoje ficam preocupadas, mães que têm filhos, como que vai cuidar do filho? Confia. O nosso Deus é o Deus que providencia. É o Deus da providência. É o Jeová Jirê, é o Yahvé Jirê. É aquele que providencia, usa os seus meios para trazer o que nos é necessário, para providenciar. Então confia. Busque o seu prazer em Deus. Comece a entender que em Deus você vai encontrar uma satisfação que drogas não podem te dar, que poder não pode dar, que dinheiro não pode dar. O nosso Deus é aquele que preenche as lacunas do nosso ser. É aquele que traz as respostas para a nossa alma. O nosso Deus é aquele que mostra para nós o que realmente tem importância, tem significado. Querido, o nosso Deus mostra a verdadeira felicidade. E por fim, descansa. Eu trouxe uma palavra nessa noite, eu já vou voltar o microfone para o nosso amado irmão Luciano. Cheguei aqui nessa noite bastante cansado, tenho trabalhado muito, tanto secularmente, no meu trabalho secular, quanto na obra de Deus, então estou um pouco exausto, mas confiando que Deus está me usando aqui nessa noite para alcançar você. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Durma tranquilo. Aquieta o teu coração. Acalma a tua alma. O salmista diz isso, né? Nós devemos descansar em Deus, acalmar, porque o nosso Deus está agindo. Você pode estar me ouvindo aflito, angustiado. Dentro de você pode estar vivendo um caos neste momento. A sua mente pode estar perturbada. Meu amado irmão, o Espírito de Deus, Ele é aquele que age. Ele é aquele que entra no seu coração agora. Faz uma limpeza nas suas emoções. É aquele que visita os teus pensamentos, o teu consciente, o teu subconsciente, e limpa a sua mente de toda pressão, de toda opressão, de toda perturbação mental. Ele aquieta, organiza a casa, né? Organiza os seus sentimentos, organiza os seus pensamentos. Então descansa. O nosso Deus, Ele está agindo.
o nosso Deus está trabalhando. Há uma passagem, eu quero encerrar aqui, há uma passagem onde o apóstolo Paulo está sendo transportado no navio, ele está sendo levado para Roma para ser julgado pelo tribunal romano, e uma tempestade se aproxima do barco, e todos os passageiros daquele barco ficam desesperados e querem pular do barco. E Paulo diz o seguinte, que nenhum deveria pular daquele barco, porque o Deus a quem ele servia, na noite anterior, havia enviado um anjo e falado com ele, que Deus havia entregado todas aquelas almas a ele, e que nenhum daqueles pereceria. Paulo trouxe uma palavra dizendo o seguinte, acalma, é tempestade, o mar está bravio, mas o anjo de Deus está cuidando de nós. Aleluia. Eu tenho uma palavra, uma promessa de ir a Roma pregar a palavra, e nada vai obstruir o meu caminho. Ventos, tempestades, caos, nada, porque Deus está cuidando de mim. Deus estava protegendo Paulo, e através de Paulo, Deus estava protegendo todos os passageiros daquele navio. Você já parou para analisar que através de você, pessoas estão sendo guardadas, protegidas, cuidadas. Você está sendo uma porta e um meio, onde Deus está abençoando você, e através de você, na sua sombra, quantas pessoas estão sendo abençoadas? Quantas pessoas estão sendo alimentadas? Quantas pessoas estão sendo protegidas? Através de você. Deus está abençoando você, Deus está usando de misericórdia, de compaixão, de prosperidade com você. E as pessoas em sua volta estão recebendo. Porque você está se mantendo fiel a Deus, a sua vida ainda está entregue a Deus, você ainda confia nele, você ainda está descansando e você ainda está deleitando. O cristão é conhecido como aquele que tem fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não age por aquilo que você vê. Os teus olhos naturais estão vendo o caos, a tribulação, a aflição, o problema, mas com os teus olhos da fé, você enxerga o teu Deus segurando, cuidando, guardando, te protegendo. Assim foram os heróis da fé. Eles identificaram o inimigo, mas foram para cima e venceram o inimigo, confiando em Deus e usando dessa confiança para vencer o inimigo e sendo vencedor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.